Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Falaremos sobre o tema meticulosos, mas descuidados com a verdade divina. Amós capítulo 5, verso 18, está escrito: ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia do Senhor? Meus amados, Amós constata claramente que o povo de Israel, mesmo professando a salvação, mostrava uma ausência total de qualquer evidência da salvação. Os israelitas tinham uma certeza totalmente desprovida de fundamento, de alicerce. E isso os levariam a não suportar o peso da majestade divina no dia da vinda do Senhor. Por isso que Amós diz no verso 18 do capítulo 5, ele faz uma exclamação: ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Aí de repente, em seguida, ele faz uma pergunta: para que quereis vós este dia do Senhor? Meus amados irmãos, lá em Amós capítulo 5, no verso 3, diz assim: a cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10 a casa de Israel. Aqui, nesse versículo, Amós está dizendo que o juízo de Deus, a espada de Deus, viria sobre o povo de Israel, mas 10% seria preservado, permaneceria. E o Senhor diz que se compadeceria desses 10%. De acordo com o versículo 15 do capítulo 5, diz assim: talvez o Senhor dos exércitos se compadeça do restante. Ou seja, Deus estava disposto a se compadecer dos 10% de israelitas caso eles se arrependessem. Os 10% dos israelitas poupados estavam, portanto, sob a condição do arrependimento. Agora, o que é que os israelitas tinham que se arrepender? Amós 5:21 está escrito: aborreço, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. Meus amados, os israelitas levavam a sério os seus deveres religiosos, levavam a sério os dias de festas, os sacrifícios, as ofertas de manjares, as ofertas pacíficas, levavam a sério a assembleia solene. Os israelitas praticavam uma religião fabulosa. Eles participavam plenamente dos seus privilégios religiosos. Verso 22 diz que eles apresentavam holocaustos, ofertas de manjares, ofertas pacíficas, símbolos da comunhão com Deus e da comunhão de uns para com os outros. O verso 23 diz que os israelitas expressavam plenamente as suas alegrias com cânticos acompanhados por instrumentos. Agora, aos olhos humanos, havia vivacidade, havia esplendor, entusiasmo, mas para Deus não havia nada disso. Tudo que Deus via e ouvia não passava de palha. Meus amados, não existe na Bíblia, não há na Bíblia uma passagem que demonstre uma expressão do desgosto
de Deus para com o povo. Lá no verso 21, olha só que Deus diz: aborreço, desprezo, não tenho gosto, não tenho prazer. No verso 22 diz: não me agradarei, nem atentarei. No verso 23 diz: afasta de mim, ó intrépido, não ouvirei. Passagens, palavras duras. E quando nós pensamos na despesa dos sacrifícios dos animais que os israelitas praticavam, concluímos, sem dúvida, que a religião dos israelitas era excessivamente zelosa e suntuosa. Quando pensamos, por exemplo, nos cânticos e nas melodias dos instrumentos que eles entoavam, concluímos que eram emocionalmente satisfatórios. Mas nada disso exalava bom cheiro para o Senhor Deus. A religião dos israelitas na época de Amós não passava de um empreendimento autogratificante, autojustificante. Por isso que o culto, a adoração dos israelitas era abominável a Deus. A primeira lição prática para a nossa vida é que uma profissão da salvação, sem qualquer evidência da salvação, e um culto, uma adoração autojustificante, autogratificante, são repulsivas a Deus. São inúteis a Deus. Deus rejeita. A segunda lição prática é que a profissão de uma salvação bíblica se evidencia vivendo a fé numa vida de obediência, ouvindo e acatando a palavra de Deus em nossos corações. Meus amados, o culto bíblico é aquele que não se preocupa em promover e se promover pelos métodos do mundo e nem busca diretrizes em nenhum lugar do mundo. Mas o verdadeiro culto bíblico, o culto bíblico e verdadeiro, ele fundamenta-se nos princípios reguladores da palavra de Deus. Amós, capítulo 5, verso 24, diz assim: antes corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Esse versículo aqui nós temos a terceira lição prática para as nossas vidas. Esse versículo aqui é um grito solene do profeta Amós, lembrando-nos da nossa obrigação como crentes de vivermos de acordo com os princípios morais, retos e justos de Deus. O grito solene de Amós em 5:24 é que nós, como discípulos de Cristo, somos chamados, convocados a sermos justos, retos, vivermos uma vida pura e santa em todos os nossos atos. E o Amós aqui faz uma comparação. Ele diz assim: assim como a justiça de Deus é como um fluxo constante e ininterrupto de um rio, assim também nós devemos buscar uma vida íntegra, justa, santa, pura, constantemente. Meus amados, a palavra antes, aqui no versículo 5:24, e o verbo corra, são significativas. O versículo diz: antes corra. Antes corra. Era como se Deus estivesse dizendo aos israelitas: vocês
se deslocam ao templo para fazer sacrifícios, louvores, mas há uma corrida de que vocês se esqueceram. É a corrida de uma vida íntegra, santa, reta e justa diante de mim. Meus amados irmãos, é como se Deus dissesse assim para o povo de Israel naquela época: vocês praticam uma religião que não leva absolutamente a nada. Antes de vocês, era como se Deus estivesse dizendo para eles, antes de vocês virem ao templo, sacrificar e praticar louvores, removam o opróbrio dos seus corações. Os israelitas, eles iam ao templo, eram assíduos, mas a vida de integridade, de retidão, de pureza, de santidade, não corria nos canais da irrigação dos corações deles. Por isso, no verso 21, Deus é contundente e diz: aborreço os vossos sacrifícios e as vossas assembleias. Amós 5:7 está escrito também: vós, que converteis o juízo em alosna, e deitais por terra a justiça. Meus amados irmãos, a losna aqui é uma erva de um gosto extremamente amargo. O que Deus estava usando aqui, o profeta Amós, para dizer que aos olhos de Deus, a vida dos israelitas era como a alosna, amarga. Eles, os israelitas, haviam pegado a integridade, a retidão, a prática moral correta, a vida santa e jogaram no chão. É isso que o profeta está dizendo. Eles transformaram, os israelitas transformaram a vida íntegra, a vida santa, pura. Transformaram a prática da moral correta, amarga como fel. A ponto de Deus dizer: tenho desgosto de vós. A quarta lição para a nossa vida é que Deus exige que a prática da nossa vida diária se conforme à palavra de Deus. Caso contrário, os nossos louvores, os nossos cultos, os nossos glórias a Deus, as nossas aleluias, serão como a losna. E Deus dirá para nós, como disse ao povo de Israel na época de Amós: aborreço os vossos cultos, os vossos ajuntamentos, as vossas adorações, os vossos cânticos, os vossos louvores. Jeremias disse uma palavra irrefutável que tem conexão com o capítulo 5 de Amós. Jeremias 7:11, o profeta diz: será esta casa, que se chama pelo meu nome, um covil de salteadores aos vossos olhos? O que é que Jeremias estava querendo dizer? Meus amados, um covil de salteadores é o lugar para onde se vai em busca de segurança e do qual se sai de lá moralmente inalterado. Na verdade, Jeremias estava vendo o templo de Jerusalém sujeito a esse abuso. As pessoas buscavam ir ao templo, mas não para adorar verdadeiramente e louvar verdadeiramente. As pessoas buscavam no templo reconhecimento, no templo buscavam autojustificação e saiu de lá sem nenhuma transformação. As pessoas oravam, na época de Amós, oravam, faziam sacrifícios meticulosos, cantavam animados, com orquestra, mas
sem nenhuma intenção de se entregarem deliberadamente à integridade, a uma vida santa, pura, reta, diante de Deus. Meus amados, o problema dos israelitas na época de Amós é que eles mantinham a sua religião numa caixa hermeticamente fechada. Eles não cultivaram e não se apegaram aos sadios princípios divinos da moralidade e, portanto, não os praticavam no seu comportamento pessoal e social. Meus amados, a verdadeira vida cristã só se torna significativa se estivermos dependentes de Deus. A verdadeira vida cristã só possui relevância se resultar num modo de vida transformada. Que a potente mão do Deus vivo esteja sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre o seu ministério. É o meu desejo. Divulgue, compartilhe esta mensagem com outros irmãos e irmãs que você conhece. Louvado seja o nosso grande Deus. Amém.